Você está gostando dos nossos contos? Eu sei que está, já está gozando, né? Que delícia! Agora senta, relaxa e curta essa próxima história que está incrível. Essa história é baseada em um relato real, enviado por um dos nossos inscritos. Os nomes foram trocados, para manter o sigilo. Mas o que aconteceu foi de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e comenta o que você faria no lugar dela. Quer ouvir antes de todo mundo? O link do grupo tá na descrição. É por lá que a gente solta os relatos mais quentes. E se quiser apoiar esse projeto proibido, vira membro. Tem conteúdo extra e acesso sem censura. Agora ajeita a postura, porque a história de hoje vai te fazer esquecer que tem alguém assistindo por perto. Era um domingo sufocante. O tipo de calor que gruda na nuca, que espreme os pensamentos e transforma qualquer toque em lembrança. Eu estava sentada no último banco da igreja, onde ninguém me via, mas eu via todos. Inclusive ele, principalmente ele, Pastor Elias, 30 e poucos, voz grave, corpo largo, a barba bem feita, mas com um fiapo de rebeldia no canto da mandíbula. Eu olhava para ele e sentia vergonha, tesão, culpa, uma fome que eu mesma não sabia nomear. O culto corria, cânticos, palmas, salmos, e eu ali, estagnada, mordendo por dentro. O vestido colava nas minhas costas, e toda vez que ele passava os olhos pela congregação, eu perdia a respiração. Irmã Helena, ele disse depois, no final, voz perto, cheiro de menta e algo mais quente. Assenti, o coração batendo no meu pescoço. Preciso conversar com você. Pode passar na sala pastoral amanhã à noite. Não era um pedido, era uma sentença. Ele não explicou. E eu não perguntei. Fui embora andando com as pernas úmidas, o pensamento sujo, o ventre em febre. Passei a tarde tentando rezar, mas minha oração era um tremor entre as coxas. No dia seguinte, cheguei antes da hora. O templo estava vazio. O eco dos meus passos parecia dizer o que eu não conseguia. Eu quero. A porta da sala dele estava entreaberta. Empurrei devagar. O calor ali era maior. Ele estava de camisa social clara, as mangas dobradas, os braços cruzados. Tinha uma gota de suor descendo da têmpora até o pescoço. Senta, ele disse, sem me olhar. Obedeci. Você anda distraída nos cultos. A voz era macia, mas o peso da acusação cortava. Eu não sei do que o senhor está falando. Ele me olhou. Pela primeira vez, ele realmente me olhou. E foi como um golpe. Como se meus pecados fossem visíveis nos meus lábios. Como se ele os tivesse provado. Cuidado com o que pensa, Helena. Tem olhos em todo lugar. Fiquei gelada. Depois quente. O rosto queimava. Ele se levantou. Foi até a porta. Fechou com um clique seco. Você já pensou em confessar seus desejos? A pergunta veio baixa, crua, direta no meu ventre. Não consegui responder. Ele caminhou até mim, devagar. O som dos sapatos no chão era mais alto que minha respiração. Parou atrás da minha cadeira. Eu sentia seu calor na nuca. O ar ficou denso, intolerável. Quando quiser falar, estarei aqui. Ele sussurrou. E saiu. Me deixou ali, tremendo, encharcada, quase chorando sem saber por quê. Voltei para casa com o corpo em guerra. Algo tinha sido aberto. Um espaço novo dentro de mim, onde antes só havia fé e silêncio. Mas agora tinha desejo. Um desejo que falava em voz de oração. E me dizia, volta. Mas a maneira como ele me olhou depois foi pior que o toque. Passei a semana tentando evitar a igreja. Mas quanto mais evitava, mais ouvia sua voz. Dentro da minha cabeça. Dentro da minha pele. Na sexta, voltei. Era tarde. Escuridão vazia. Só a luz acesa na sala dele. De novo, entreaberta. Aproximei como quem vai cair. Você veio, ele disse sem surpresa. Entrei. Estava diferente. O paletó pendurado, a gravata solta sobre a mesa, camisa amassada, manga suada. Ele não parecia um pastor. Parecia um homem cansado, quente, humano.
Por quê? Por que você deixou a porta aberta? Ele sorriu. Mas não foi doce. Foi perigoso. Tem coisas que não precisam ser ditas, Helena. Elas se sentem. Sentei no mesmo lugar da última vez. Mas algo era diferente. Eu estava mais tensa, mais exposta. Ele deu a volta na mesa. Sentou-se na frente, olhos nos meus, sem desviar. O que você procura aqui? Respirei fundo. Ar quente, garganta seca. Ele esperava. Eu tremia, mas respondi. Nem eu sei. Sabe, sim. Você só tem medo de admitir. A frase veio como faca, mas o corte não doeu. Aliviou. Eu quase chorei. Ele estendeu a mão. Pegou um fio de cabelo que escorria da minha testa e prendeu atrás da orelha. Um gesto mínimo. Mas foi um terremoto. Senti meu ventre apertar. Meus seios roçaram o tecido leve do vestido, que já grudava na pele. A cadeira era dura demais. Ou era o jeito como ele me olhava, como se soubesse o gosto da minha pele antes mesmo de tocar. Não tenha medo do que sente. O desejo também é sagrado, ele sussurrou. Me levantei. Rápido demais. Quase tropecei no próprio corpo. Preciso ir. Ele não respondeu. Apenas olhou. Como se dissesse, volta. Saí com o rosto queimando. As coxas molhadas. O mundo embaçado. Mas a frase dele ficou gravada em mim como uma marca quente. O desejo também é sagrado. E pela primeira vez, eu quis acreditar nisso. Se eu soubesse o que estava na gaveta dele, teria ido embora naquela hora. Voltei na terça. Um dia qualquer, céu nublado, peito em tempestade. A sala estava fechada dessa vez. Mas ele abriu antes que eu batesse. Sabia que viria, disse, e seu olhar não era mais o mesmo. Tinha algo mais escuro, mais fundo. Entrei sem pensar. Meus pés sabiam o caminho antes da minha mente aceitar. Ele estava de mangas compridas agora. A camisa mais justa no peito. Um calor abafado no ar. O ventilador girava lento demais para vencer o clima entre nós. Senta. Obedeci. Outra vez. Hoje, quero te mostrar uma coisa. Ele andou até a estante. Pegou uma chave pequena, pendurada discretamente atrás de uma moldura com um versículo. Foi até a gaveta inferior da escrivaninha. Meus olhos seguiram o movimento da mão dele, lenta, precisa. Girou a chave. Abriu. O som da madeira rangendo parecia gritar. Dentro, uma caixa. De couro. Preta. Fechada por uma fivela. Isso aqui não é para qualquer um. Meu corpo inteiro se armou. Pulso acelerado. Respiração cortada. Ele abriu a fivela. Dentro, um caderno. Velho. As bordas gastas. As páginas, cobertas de escrita à mão. Caligrafia masculina. Inclinada. Marcas de pressão. Ele o abriu. Virou de lado. Estendeu. Lê. Peguei o caderno com mãos trêmulas. Li em silêncio o primeiro trecho. Hoje ela entrou com aquele vestido azul claro. Os bicos dos seios marcavam no tecido. Ela não sabe, mas eu oro com os olhos nela. Senti o rosto arder, o ventre vibrar. Isso é, sobre mim? Ele não respondeu, mas se aproximou. Encostou os dedos na lateral do caderno, e os meus. Um toque simples, seco, mas algo em mim desmoronou. Você já foi olhada com fome, Helena? A pergunta entrou como veneno doce. E eu já não conseguia pensar. O que você escreve aqui é pecado ou é libertação? Vai depender de como você termina essa história. Ele tirou o caderno da minha mão, guardou de volta, trancou. Por hoje é o suficiente. Eu me levantei sem sentir as pernas. Ele abriu a porta, mas não disse adeus. Antes de sair, olhei para ele e vi. Ele estava em guerra também. E pela primeira vez, eu quis ser a perdição de um homem de fé. Ela não viu, mas ele viu tudo. Tentei ficar longe. Juro que tentei. 3 dias sem vê-lo. 3 dias sem igreja. Sem orar. Sem dormir. Mas o corpo não jejuava. Não esquecia. Ele estava dentro de mim, como um eco. Como febre. Como se a pele dele tivesse ficado na minha.
mesmo sem encostar. Na sexta, ele apareceu. No mercado, entre corredores, de camiseta escura, suada. O contorno do peito dele sob o algodão latejava nos meus olhos. Tá fugindo de mim? Perguntou com o tom de quem já sabia a resposta. Tô tentando, sussurrei. Não parece. Ele olhou para minha cesta. 3 maçãs, um pacote de velas e um vinho barato. Vai acender para quem? Engoli seco. A pergunta não era sobre fé. Pro que me falta, respondi. Ele sorriu. Pequeno, quase piedoso. Tem jejum que só se quebra com toque. O silêncio que veio depois foi mais sujo do que qualquer palavra. Na noite daquele mesmo dia, deixei a vela queimar até o fim. Sozinha no quarto, vestida só de camiseta, deitei de bruços. A lembrança da voz dele me apertando por dentro. Fechei os olhos e imaginei a mão dele, não no meu corpo, mas segurando o meu rosto, me obrigando a olhar, a admitir, porque eu sentia. Eu queria. E o pior, eu gostava de sentir culpa. A cada batida do meu coração, mais quente, a camiseta colada entre as coxas, o tecido grosso do jeans apertando onde latejava. Eu devia parar, mas a ausência dele me pressionava como um dedo invisível entre as pernas. E antes do fim, eu disse o nome dele, sozinha, no escuro, como quem reza, como quem peça. Se ele soubesse o que eu fiz naquela noite, talvez viesse até mim, ou me excomungasse. Domingo à noite, a igreja cheia, mas eu só sentia o espaço entre nós. Ele passou por mim no corredor. Não tocou, não falou, mas seu perfume ficou preso na minha garganta. No final, esperou todos irem. Encostado no carro, camisa dobrada, colada no corpo, os cabelos úmidos de suor, o olhar que não pedia, mandava. Entra. Sentei no banco da frente, mas ele abriu a porta de trás. Olhou. Esperou. Eu entendi. Desci. Entrei atrás. O coração em gritos. As coxas coladas. Os dedos tremendo no colo. Ele entrou também. Ao lado. O carro fechado. O vidro embaçando. Você acha que isso é errado? Ele perguntou, sem olhar. Acho que é inevitável. A resposta saiu sem pensar, como se já vivesse em mim antes de ser dita. Ele virou o rosto, a boca perto demais da minha, a voz num tom quase sem som. Então por que ainda treme? Não consegui responder. As palavras derreteram. Só sobraram os sentidos. A respiração dele esbarrando na minha pele, o joelho dele encostando no meu, e aquele leve toque. Foi como se me rasgasse por dentro sem tocar, como se dissesse, você é minha, mesmo sem tirar sua roupa. Ele não avançou, só olhou, forte, firme. Fechei os olhos. Não era beijo, era confissão. Se você me tocar agora, murmurei, eu não volto mais para ser a mesma. Ele não tocou, mas ficou ali, tão perto, tão dentro de mim que doía. Saí do carro com as pernas fracas, a alma cambaleando, e o corpo ainda latejando pelo toque que não veio. Se você já se sentiu assim, comenta, eu também me perdi. Porque só quem viveu entende. Se aquilo foi castidade, então o inferno tem cheiro de couro quente e respiração presa. Cheguei mais cedo no culto. Pela primeira vez, ele já estava no altar, de costas, silencioso. Fiquei no primeiro banco, o banco que sempre evitei. Sentia o cheiro do incenso ainda queimando, mas havia algo além, o cheiro dele, como se estivesse impregnado na madeira. Ele virou devagar, os olhos nos meus, tão calmos por fora, mas algo neles queimava. Preciso falar com você. Agora, ele disse, seco. Subi os degraus do púlpito como quem vai para a execução. Ou revelação. Ele fechou a cortina atrás de nós, aquela que separava o altar da sala pequena dos fundos. Um espaço apertado, sem janelas, só com um crucifixo e um banco de madeira. Por que você veio hoje? Porque eu não aguentava mais fugir. Ele me olhou com algo entre fúria e desejo. A boca trincada, as mãos fechadas nos bolsos. Eu sonhei com você. Todas as noites. A frase saiu dele como confissão.
E em mim, bateu como sentença. Senti o corpo inteiro se fechar em tensão e depois se abrir de um jeito sujo. Necessário. Ele deu um passo. Ficou a poucos centímetros. O crucifixo atrás dele parecia nos julgar. Mas naquele momento, eu só queria ser perdoada com a boca dele no meu pescoço. Você me tirou do eixo, Helena. E você me ensinou a cair. Nossos corpos se tocaram. Mas foi só o ombro. Um roçar. Um esbarrar involuntário, que acendeu mais do que qualquer beijo molhado poderia. Ele encostou a testa na minha. A respiração entrecortada. A tensão quase insuportável. Você sabe, se isso acontecer, não tem mais volta. Eu sorri. Um sorriso pequeno, trêmulo. Então me leva até onde não tem volta. Ele segurou meu rosto. Com força. Mas não beijou. Apenas nos olhamos. Ofegantes. Perdidos. Encontrados. O mundo inteiro desapareceu. Só existia aquilo. A gente. E o espaço entre nossos lábios, que era maior que qualquer abismo. Se o altar é lugar de sacrifício, então eu fui a oferenda. E gostei. Aconteceu numa segunda. Ninguém esperava. Nem mesmo eu. A porta da igreja estava encostada. Ele me esperava dentro. Sentado. Camisa escura. Mãos entrelaçadas no colo. Olhos baixos. Não falou. Nem eu. Só me aproximei. E ele me puxou pela cintura, devagar. Como se pedisse licença com os dedos, mas exigisse com o corpo. Nos beijamos. Finalmente. Mas não foi beijo, foi entrega. A boca dele encaixou na minha como se já nos conhecêssemos há vidas. A barba roçava meu rosto. O peito dele arfava no meu. Eu tremia inteira. Os joelhos falhavam. Mas eu não queria chão. Queria queda. Ele me encostou na parede lateral do altar. A madeira atrás. O corpo dele à frente. O mundo inteiro entre os dois. Eu devia parar, ele disse no meu ouvido. A respiração queimando. Mas eu não consigo. Minha mão subiu pela nuca dele. Os dedos no cabelo. O calor. O cheiro. Tudo. Então não para. Ele me pegou no colo. Como se eu fosse leve. Ou urgente. Me deitou no chão. Entre os bancos. O carpete áspero. A luz fraca. E o céu inteiro ali dentro. Os toques foram lentos. Tensos. A pele dele suava contra a minha. O vestido subiu. A respiração entrecortada dele no meu pescoço era uma prece. Não houve nudez. Mas houve exposição. Cada músculo. Cada tremor. Cada arrependimento adiado. Quando tudo terminou, o silêncio caiu como véu. Ele me olhou, como se tentasse guardar aquela imagem para sempre. E eu soube, não tinha volta. Levantei, me vesti, passei a mão no cabelo. E antes de sair, disse, eu voltei para casa. Mas ele nunca saiu de mim. Comente, você teria coragem. Compartilhe, manda para quem te fez sentir algo parecido. Inscreva-se, aqui, cada segredo tem voz. Agora é com você. Se você chegou até aqui com a respiração pesada, se o teu peito vibrou, se você leu com a mão entre as pernas, comenta agora. Leva eu também. Quero ser fodida assim. Vem me buscar. Se esse vídeo te rasgou por dentro, se você goza com palavras e não tem medo do tesão escrito, compartilha com alguém que precisa ler isso. Ou comenta. Ou continua se fingindo de puro, enquanto se masturba escondido no quarto. A escolha é tua. Mas ele sempre volta.